Eu agora gostaria de convidar aqui para vir fazer a apresentação da realização do diagnóstico o professor Rodrigo de Freitas. Bom, boa tarde a todos, todas. Então, com muita satisfação que a gente vem apresentar essa pesquisa realizada nos últimos 2 anos, aqui nos municípios da Foz do Rio Itajaiaçu. Meu nome é Rodrigo de Freitas, eu sou pesquisador, professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, resido no município de Tubarão. E com essa pesquisa... Pode ir passando, Juliano. A gente contou, né, esse diagnóstico regional com todas as prescrições, né, do IBAMA, ou seja, a pesquisa ela veio de uma nota técnica que exigia que nós identificássemos conflitos aqui na região. Então, a gente teve todo um trabalho de traduzir isso aqui hoje, né, de forma didática para que todos compreendam, mas é uma pesquisa que tem também algumas questões um pouco mais complexas da própria pesquisa social que nós não estamos abordando aqui hoje. Ela envolveu uma pesquisa de iniciação científica, que na época o Jean era estudante de iniciação científica, hoje já está no mestrado, e uma dissertação de mestrado feita pela Tabata, que talvez alguns de vocês tenham conhecido, que morou aqui na região, ficou muito tempo aqui. E eu acredito também que o Projeto Rumo, um dos principais produtos dele foi a formação dessas pessoas, ou seja, são pessoas que se formaram como mestres e graduandos graças a esse projeto que foi desenvolvido aqui na região. Pode passar, Júlio. Bom, então eu queria primeiro dizer o que são esses conflitos socioambientais, né? Porque existe uma definição para eles. Eles envolvem grupos sociais com modos diferenciados de uso e significação do território. Ele se dá, esse conflito, quando um grupo tem uma vivência e utilização do meio que é interrompida ou ameaçada por impactos indesejáveis decorrentes do exercício de práticas de outros grupos. Então, muitas questões que nós levantamos não se encaixavam como conflitos e não entraram em problemas da região, que não existia uma relação entre um grupo gerando algum tipo de ameaça ou impacto por outro grupo. Pode passar? E a gente usou também uma definição importante, que é a definição de controvérsia, certo? Então, uma controvérsia ela é um conflito, e ela surge quando coisas ou ideias que foram tomadas por certo começam a ser questionadas, começam a ser discutidas. Então, as controvérsias são disputas, onde as pessoas discordam de quase tudo, até sobre o que é o próprio problema, envolvem temas polêmicos, as controvérsias, e as posições mudam com o tempo. Então, as cooperações, as redes de conflitos se formam, as alianças se formam e se dissolvem ao longo do tempo. Envolvem propostas, pode passar. Não, volta um pouquinho. Envolvem pessoas e objetivos, podendo também ser naturais ou construídos. E, normalmente, controvérsias funcionam como espaços para negociação. Bom, então, nossa pesquisa, assim como o tráfico de embarcações, objetivou identificar atores sociais, né, os interessados, mapear as controvérsias existentes aqui na Foz e aprofundar, então, escolher uma controvérsia e aprofundar a sua análise como um conflito, e que aqui eu já adianto que foi por uso do espaço, bem como apoiar a definição do recorte espacial, ou seja, qual que é a área do Projeto Rumo e qual que é o público do projeto, porque isso também, como o Ricardo Canella mencionou, é uma linha nova, uma linha F, que dentro do Programa de Educação Ambiental significa a gestão compartilhada do espaço marinho costeiro, apoiar a discussão sobre isso, e não havia, então, uma definição a ser seguida sobre quem deve participar e onde deve ocorrer esse projeto. Então, a nossa área de atuação, esse recorte espacial, ele está aqui nesses municípios de Penha, Navegantes, Itajaí e Balneário Camboriú, certo? Esses 4 municípios eles foram escolhidos porque representam os usuários da Foz com maior dependência sobre o espaço.
E aqui, especialmente, um critério que pesou nessa definição foi o fato de terem pescadores artesanais com embarcações de baixa autonomia de navegação, ou seja, que não chegam muito longe com o barco, que não conseguem, se der algum problema no mar, sair para pescar em outros locais, porque são embarcações normalmente com motores menor que 90 HP, e que, inclusive, o próprio IBAMA tem uma definição sobre vulnerabilidade na autonomia de navegação, e nós utilizamos essa nota técnica também para isso. Pode passar? Um outro critério também importante, aqui tem uma foto bem bacana, né, da foz, que mostra a água doce saindo. Isso se chama, na literatura técnica, como pluma fluvial, né? Ou seja, é a água doce que se espalha. E nesse espalhamento, ela vai até muito longe, mas a principal área de influência dessa água doce se dá dentro dessa área que nós delimitamos de Penha até Balneário Camboriú. Então, isso foi averiguado tanto na literatura disponível, quanto também em conversas, entrevistas com os pescadores. Bom, então, explicando rapidamente como nós fizemos esse trabalho, novamente, o projeto começou na pandemia, então nós não tínhamos acesso, né, às pessoas, precisamos contactar elas por entrevistas online, pela internet. Inicialmente, a gente previa que fosse tudo presencial, que houvessem reuniões em grupo, né? Mas isso não foi possível. No momento em que houve liberação, a gente veio para campo. A Tabata, nossa pesquisadora, passou a residir aqui e fizemos, então, 30 entrevistas online e 30 presenciais, totalizando 60 entrevistas entre abril de 21 e março de 22. Então, muita coisa que vocês vão ver, talvez, mas isso não é mais bem assim. Ok, mas até março era. Então, tem esse retrato, esse recorte temporal aí da pesquisa. Então, primeiro foi feito esse mapeamento da controvérsia, e aí a gente identificou entre as controvérsias o conflito ou a controvérsia a ser seguida, que se refere ao conflito pelo uso do espaço na foz do rio Itajaiaçu. Esse conflito depois foi aprofundado através de algumas dimensões dentro de entrevistas específicas, ou seja, a gente tentou analisar a fundo esse conflito. Esse método foi informado, obviamente, para o IBAMA e aprovado, difere talvez de alguns outros trabalhos que deram um pupurri de conflitos, 70, 80 conflitos mostrando. A gente preferiu uma análise mais qualitativa que aprofundasse e entendesse a fundo esses conflitos. Então, o método envolveu essas entrevistas, coleta de dados, a pesquisa também em revistas, livros, internet. A gente utilizou um software, um programa de computador para análise de dados e depois espacializou esses dados num sistema de informação geográfica. O trabalho passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa, então todos que participaram da entrevista vão lembrar que assinaram um termo que garante o quê? Que o nome do entrevistado não está associado à informação, ou seja, o informante e a informação não estão relacionados, e assegura, então, o anonimato dos entrevistados. O nome dos entrevistados não é divulgado. Pode passar. Aqui também um panorama de quantas entrevistas nós fizemos com cada setor. Então, aí organizações governamentais, instituições de ensino e ONGs com 21, em todos os municípios. E depois, o grupo mais entrevistado foi da pesca artesanal, nos 4 municípios da área de estudo. Pode passar. Então, a gente primeiro faz uma breve trajetória de desenvolvimento desse território. E a gente recorda que os primeiros habitantes daqui do território eram os povos originários, especialmente 3 etnias, Caigangue, Laclonoxoclém e Guarani. O próprio nome, Itajaí, vem do Tupi-Guarani, né, Rio das Pedras. Esses habitantes, então, foram os primeiros a passar por um processo de desterritorialização, ou seja, foram migrando aos poucos para o oeste do estado, com a vinda dos açorianos no século XVII, depois dos alemães no século XVIII. Pode passar. E, de fato, desde 1800 que o espelho d'água da região é muito utilizado, especialmente para atividades portuárias, pesqueiras, e começa a haver, então, uma certa moda de banho do mar que vai fazer com que a região costeira toda seja ocupada, e
uma ocupação acentuada ao longo do século XIX. Essa ocupação ela começa a ganhar fôlego maior aqui na região com a criação, o asfaltamento da BR-101 e a própria Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que passa também a incentivar o desenvolvimento de um parque industrial pesqueiro. Pode passar? Algo que marcou também a nossa pesquisa assim, foi o fato das enchentes recorrentes aqui na região. Primeiro, a de 83, 2008, 85 do território de Itajaí submerso. Então, isso levou a uma preferência pela verticalização, construção de prédios, né? Muitas vezes as pessoas que passam por essa situação acabam preferindo, né, morar em prédios. E alguns fatos marcantes também dessa trajetória: a emancipação de Navegantes de Itajaí em 62, e aqui uma foto também antiga, né, do trapiche do porto de Itajaí, né? Já falando do porto, e vamos falar aqui dos setores, então, agora. Setor portuário, a gente tem, em 38, iniciam as obras do porto de Itajaí, em 66 tem o porto organizado, né? Então, o porto ele começa com transporte de madeira, e à medida que o recurso escasseia, né, vindo especialmente da serra, ele se diversifica. E hoje a gente tem o porto de Itajaí, o Portonave Navegantes, como o segundo e terceiro porto em movimentação de contêineres no Brasil. Então, motivo de muito orgulho, né, para a região. Isso apareceu em diferentes falas, né? O orgulho de ser uma cidade que tem esse desenvolvimento portuário. Outro setor importante é o turismo, esporte e lazer. Então, nós temos 2 polos turísticos estaduais e nacionais aqui na região. Penha, o norte, né, com suas infraestruturas, Beto Carreiro e praias, e Balneário Camboriú. Mas também há um turismo significativo, especialmente de eventos aqui em Itajaí, o turismo náutico, e em Navegantes, o turismo de praia, festas religiosas também importante. Pode passar. Turismo, esporte e lazer também há uma série de equipamentos públicos de infraestrutura nas praias, uma ampla utilização para práticas de esporte na praia, como surf, kitesurf e outros esportes ao ar livre. Bom, e aí indo agora para a pesca, né? Importante trazer esses dados de pesca industrial. De Itajaí Navegantes, aproximadamente 88%, né, das capturas industriais de Santa Catarina, quase 90% vieram desses 2 municípios, aí, dados aí do PMAP de 21. Aqui, pode passar, Júlio? Aqui, pode dar mais um clique aí. Então, a gente tem aqui percentual aqui, Itajaí Navegantes, né, e os outros municípios correspondem aí a 12% só em relação ao total de Santa Catarina. A principal espécie, sardinha verdadeira, seguido pelo bonito, sardinha laje, curvina e vem. Então, apesar do camarão não estar aqui, mas ele é muito importante em termos de valor, né, uma pesca muito significativa. Pode passar. Principalmente o camarão rosa, onde aqui tem uma figura do Sindip, né, com as câmaras temáticas, que é como a pesca industrial se organiza, né? Então, você tem ali o camarão rosa com algum destaque, mas tem também uma série de outras artes de pesca relevantes, como o arrasto de peixe, polvo, longline, esquivara. Pode passar, Júlia? Itajaí, então, tem o maior porto pesqueiro do país, cidade que mais pesca. Então, não é só o segundo e terceiro maior movimento em container, mas a cidade que mais pesca. Então, realmente, nós estamos falando de um município muito especial, de um complexo de atividades que ocorrem em Itajaí e Navegantes muito especiais, corresponde a 20% da pesca industrial de Itajaí, aí um dado de 2014, e aí no triênio de 2017 e 2019 foram contabilizadas 761 embarcações em Itajaí e Navegantes, envolvendo cerca de 15 mil trabalhadores. Vou passar. Bom, em relação à pesca artesanal, temos bastantes representantes aqui hoje, ela difere de município para município, mas há uma grande foco no camarão, né? Camarão sete barbas, como uma das principais espécies capturadas, né? Seguido aí de pescada, outras
outros peixes com menor relevância. O setor de petróleo e gás, acho que foi bem apresentado aqui pelo Canella. Atualmente é a empresa Carum, né, que tem uma base de apoio logístico aqui em Itajaí, mas o escritório fica no Rio de Janeiro. E, como foi mencionado, tem 2 embarcações de apoio que transitam uma vez por semana pela fossa. Nos contatos que nós fizemos com o setor do estaleiro, foi notável perceber como as oscilações do mercado de petróleo e gás afetam também os estaleiros que fazem as embarcações, que reformam embarcações. Então, relataram que quando houve o pré-sal, houve uma contratação significativa, uma migração significativa de pessoas para cá. No momento que houve crises no setor de petróleo, houve desemprego em massa, ou seja, é um setor que movimenta os estaleiros da região também. Então, à medida que o setor tem uma oscilação nacional, a Itajaí Navegantes respondem a isso. Bom, então, trazendo algumas controvérsias, né, eu vou mostrar as principais que nós mapeamos, e depois onde nós vamos aprofundar elas e discutir nas salas. A gente teve aqui, então, a controvérsia da reestruturação da nova bacia de evolução, a controvérsia do seguro defeso, né, a controvérsia da implementação da marina, a controvérsia da dragagem e do bota fora, que estão relacionadas. E algo que apareceu nas entrevistas, em muitas, ela não foi citada diretamente, mas indiretamente ela aparece com bastante frequência nas entrevistas, que é o conflito pelo uso do espaço, que afeta todos os usuários do estuário, e justamente por esse motivo que nós elencamos essa controvérsia para fazer uma análise dela em diferentes dimensões desse conflito, seja material, simbólica, a durabilidade, ou seja, nós analisamos a fundo essa controvérsia. Pode passar? E ela aparece, então, especialmente nesses casos aqui. O primeiro, na comunidade Saco da Fazenda, onde tem as embarcações, numa área que é pouco dragada, e uma área que as embarcações costumeiramente foram deslocadas, né, para próximo do Arroio Schneider, onde elas ficam sujeitas à variação da maré para poder entrar e sair do estuário. Então, alguns pescadores relataram, por exemplo, que quando vem carregado de pescado, precisa esperar ter a maré certa para conseguir entrar. Muitas vezes já houve perda de pescado por não ter essa possibilidade de entrar dentro da maré correta. Então, esse foi um dos primeiros conflitos que nós aprofundamos, que nós analisamos algumas dimensões dele. Tá. E tem a ver com a criação da nova bacia de evolução, né? Acho que a maioria está familiarizado com essa ideia de bacia de evolução. As embarcações, elas entram e elas precisam fazer um giro e depois seguem de ré, né? Então, ela é super importante para o desenvolvimento da região, essa bacia de evolução. E essas obras aqui, do Mole Sul, Mole de Itajaí, foram concluídas. Então, um espaço muito bacana, entra de carro, todo mundo conhece, virou um espaço turístico, né? No entanto, as obras da parte norte Navegantes estão inconclusas, né? Tem material lá, e antigamente haviam trapiches para as embarcações pesqueiras da comunidade de São Pedro. Então, com a nova bacia de evolução, elas saíram essas estruturas, e as embarcações, por mais que tenham sido indenizadas com ranchos, elas foram esses ranchos não estão imediatamente em contato com a água, estão mais internos. E com isso, as embarcações, pode passar, Júlio, elas passam, então, a sofrer o impacto da ondulação que ocorre pelo tráfego de embarcações, né? Então, com isso, elas ficam com cabos de aço que suspendem elas. O cabo de aço é algo que pode romper, algo arriscado, né? E ficam numa situação bastante provisória, né? Então, esse conflito envolve também o setor portuário, o conflito
com o saco da fazenda envolve também o setor turístico, ou seja, são conflitos que envolvem diversos usuários e que tem uma característica que nos fez escolher eles, que eles não são simples de resolver, são de difícil resolução, ou seja, são difíceis de serem reduzidos a uma saída simples. E por isso a gente trouxe eles, porque eles justamente têm um potencial de gerar o diálogo sobre como utilizar melhor esse espaço da Foz do Rio Itajaiaçu. Nesse sentido, a gente queria destacar que existe aqui na região, e nós percebemos isso, um saber fazer, uma cultura náutica muito presente e que fortalece, favorece o aprendizado de novas técnicas a baixo custo. Há uma relação da comunidade, da família com as empresas. Isso possibilita uma rápida adaptação a qualquer mudança de mercado. Então, Itajaí não é à toa que está na frente em diferentes setores aí, da navegação, por ter essa cultura náutica presente. É importante também considerar que todos os setores que afetam a Foz do Rio Itajaiaçu estão conectados. Todos utilizam o rio, estão conectados. Eles compartilham um espaço e um recurso de uso comum. E algo que apareceu também no tráfego de embarcações foi justamente isso, que apesar de haver um olhar para cada empreendimento, um licenciamento para cada empreendimento que se instala, a via comum não existe um licenciamento ou algo que se preocupe com aquilo que é de uso comum, que é a via pública, que no caso aqui representa a Foz. Então, volta um pouquinho, Júlia. Também é importante dizer que a gente pesquisou impactos, por exemplo, do setor portuário em diferentes países, especialmente os do Sul. A gente tem muito trabalho na Europa, tem muito trabalho nos Estados Unidos, a gente procurou olhar para países mais do Sul, e em todos os contextos os impactos são positivos do setor portuário para a região, para o país, mas os impactos negativos sempre são no nível local, no local onde estão as instalações. Então, são questões importantes para serem analisadas. Então, por fim, aqui tem uma representação aqui bem animada aqui do estuário, com várias atividades acontecendo, e a mensagem que a gente queria trazer era isso, que reconhecer a existência de alguns conflitos é um desafio para a participação dos setores, para um diálogo sobre os usos desse espaço, que nós estamos chamando aqui de gestão compartilhada, de atividades marítimas na Foz do Rio Itajaí e também no espaço costeiro. Então, muito telegráfica a apresentação, vamos ter mais tempo depois para conversar nas salas, mas era isso, eu agradeço. Obrigado.